Minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de abril de 2026. E nesse horário nós estudamos essa obra, ó, Dramas da Obsessão, uma publicação de Não. Ivone do Amaral Pereira, né? Pelo espírito Bezerra de Menezes. Vocês estão me ouvindo bem? Faz sinal positivo aí ou negativo? Tá, ok, né? Então, gente, nós estamos estudando, hoje vamos começar o capítulo 3 da terceira parte. Capítulo 3 da terceira parte, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo todas as bênçãos que nós temos recebido, rogando a Deus que nos fortaleça, que nos ampare. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Capítulo 3. Todo mundo sabe que a família Boab já foi recolhida para a casa espírita para receber o atendimento. Eles já tiveram reencontrar Esther, que deu toda uma orientação. Os orientadores estão procurando ajudar essa família, né? Então a gente vai continuar aqui falando desse atendimento, desse socorro, do tratamento que eles estão recebendo, tratamento muito necessário para ajudar a todos esses companheiros que estão ali passando por essa necessidade muito grande. Diz assim doutor Bezerra de Menezes: as vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, porque o tratamento deles vai ser feito num centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras, e até mesmo a oratória, as palestras, né? Inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade, a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto, intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida, olha só, espiritualidade esclarecida, porque tem espiritualidade que não é esclarecida, né? E que também dirige alguns templos, não é? Então, nós sabemos que tem alguns templos, não, eu já indica que eu diga. Nós sabemos também que alguns templos de várias outras religiões, até mesmo espíritas, podem estar sendo dirigidos por uma espiritualidade não esclarecida. Tá? Então, ele diz aqui: essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto, intactas, as virtudes que lhes são naturais, e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo,
O ruído quer dizer as brigas, as disputas e as atitudes menos graves, visto que essas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do indivisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou possibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Então, ele fala aqui da necessidade da casa espírita se manter livre de todo esse tipo de frivolidade, maledicência, intriga, mercantilismo, tá? De brigas, de disputas, porque tudo isso pode influenciar durante o tratamento daqueles espíritos, de todos que ali estarão participando, tá? Então ele fala aqui, ele depois diz, né? Fala do magnetismo para tais assembleias. Quando ele diz aqui, ó, e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bando de entidades hostis e malfeitoras do invisível. Então, se os trabalhadores da casa não cuidam da casa, essa casa pode ser invadida por espíritos malfeitores, que virão a influir dos trabalhos que irão acontecer ali, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Então, uma casa espírita tem que ser bem cuidada. Os trabalhadores precisam ser responsáveis. A gente está querendo dizer que dentro da casa espírita você não possa dar um sorriso, né? Você não poderá demonstrar alegria. O que se fala é do exagero, daquilo que ultrapassa os limites do bom senso. Entendeu? É esse tipo de coisa. Não quer dizer que todo mundo dentro da casa tem que andar em prece o tempo todo de cabeça baixa, mostrando um rigor na palavra, da expressão. Não é isso. Mas é preciso haver responsabilidade com aquelas pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente usa muito celular, não é? Tem gente que o celular parece que é uma extensão da mão, parece que está grudada na mão. A pessoa não consegue soltar o celular. Então, dentro da casa espírita, você deve fazer o quê? Pelo menos, se você não pode, não aguenta viver sem ver que o celular está ligado, tira o som do celular. O ideal era que, ao entrar na casa espírita, a gente desligar o celular. Ou então baixa o som do celular. Você não pode, dentro da casa espírita, estar assistindo todo intervalo, vídeos de coisas mundanas. Não pode. Por quê? Porque isso afeta a energia da casa espírita. E vamos imaginar o seguinte: você está internado no hospital, ou um filho seu, porque às vezes, quando é com a gente nem liga muito, né? A gente bota logo um filho, que aí o pessoal, ai, meu filho, aquela coisa toda. Um filho seu, num estado delicado, precisa passar por exames, né? Muito profundos. Aí chega o médico especialista, está examinando o seu filho, e de repente o celular dele toca. É um amigo mandando um vídeo engraçadinho. Ele diz para você, para aí um instantinho de tratar e fica ali dando gargalhada assistindo o vídeo. Um vídeo de 3, 4 minutos.
Depois ele desliga. Ah, desculpe, tá, mas isso foi tão engraçado, eu não podia perder. Aí vai continuar. Um médico está fazendo uma cirurgia, aí toca o celular dele, com piadinhas. Ele para, vai assistir e mostra para todo mundo. Não dá, não pode. Vamos lembrar que dentro da Casa Espírita, durante palestras públicas, porque a gente pensa muito na reunião mediúnica, né? Na reunião de tratamento, tudo, mas é isso dito pelos espíritos. Durante a reunião a palestra pública, é, durante a Cris está contando aqui que ela já fez uma cirurgia com os médicos comentando sobre julgo. Olha só, irresponsabilidade, né? E ela ouviu tudo, ela ouviu tudo. Então, os amigos espirituais falam que durante as palestras públicas é onde acontecem os atendimentos mais delicados. Porque, às vezes, o companheiro que vem para assistir a palestra pública, ele não está pedindo um atendimento espiritual, um atendimento fraterno. Ele até ignora o que ele tem e o que ele não tem. Ele veio para assistir a palestra. Eu me lembro, quando a gente trabalhava na reunião de terça-feira, vinha aquele pessoal que se diz espírita, né? Então, aquele pessoal que trabalha a semana toda chegava de terno, gravata, estacionava o carro, descia do carro, assistia a palestra, recebia o passe e ia embora. Só voltava terça-feira na hora, não fazia show, só vinha para assistir a palestra. Às vezes era um empresário, uma pessoa assim, ele sabia que tinha palestra, ele ia lá e assistia a palestra, recebia o passe e só voltava da outra semana. Então, às vezes, os espíritos que estão ali, porque durante a palestra, por isso que a gente pede que numa casa espírita, durante a palestra pública, todas as outras atividades parem, cessem, para todos estarem ali, no salão. Então, os espíritos dizem, se reúnem no salão, a espiritualidade da casa. E, normalmente, numa palestra pública, dependendo da casa espírita, são 50, 60, 80, num Leon Denis, 300 pessoas, não é? E é durante a palestra pública que são atendidos os casos mais delicados, principalmente de encarnados. Então, às vezes, a gente via, durante a palestra pública, uma pessoa com o celular que ela não aguentava. Ela ficava com. Mas como a luz, às vezes, né? E na hora do passe, às vezes a luz era fraquinha, aí você de longe via o brilho do celular. Quantas e quantas vezes chegava para a pessoa e dizia assim: por favor, desligue o celular, aqui dentro do salão não pode. Ou então, por favor, saia do salão, vai lá para trás para atender o seu celular. Então, a pessoa não aguenta ficar. E ele diz aqui: essas energias vão atrapalhar. Durante um estudo como esse, a espiritualidade está aqui, atendendo as pessoas, atendendo principalmente a cada um de nós que estamos aqui. E eles percebem coisas em nós que nós nem imaginamos que temos. Às vezes, espíritos, ó, agarrados aqui à nossa garganta. Vocês pensam que isso é brincadeira? Não é, não, gente. Nós já vimos em reunião pública isso dito por um espírito que depois chegou na reunião e contou. Havia um companheiro sentado assistindo palestra e havia um espírito agarrado, montado nas costas dele, agarrado por trás. Ele vinha com as mãos aqui por trás, no Nossa, pescoço dele, como se ele fosse um burro de carga. Como se ele fosse um burro de carga durante a reunião pública. E foram várias reuniões públicas para que esse espírito fosse retirado. Foi Joana que falou aí, Joana? Levantou a mão alguém? sou eu, sou eu. Ah, domingo, na reunião pública da casa, durante a reunião que eu estava lá assistindo, eu senti cheiro de éter. Sim, Aí eu pensei, exatamente. alguém está passando por uma cirurgia no momento, né? Exatamente. Então, aí a importância de quando a gente está numa casa espírita, ou desligamos o celular, ou abaixamos o som do celular, porque esse momento é nosso, entendeu? É a nossa oportunidade do tratamento. É igual quando você vai receber o passe.
Tem gente que senta para receber o passe e pede: Ah, senhor, eu queria que o senhor cuidasse de fulano, ciclano, 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 ciclano. Esquece de pedir por si, por si. A hora do passe é para você. Pedir a espiritualidade por você. Na palestra pública, na hora da prece da palestra pública, na hora do peça do curso, você pode pedir pelos outros, mas na hora do passe é para você pedir por você. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado. É tudo isso que ele falou aqui. E eu trouxe aqui um PDF, vou para a gente tratar desse assunto, porque esse assunto é muito importante. Muito importante. Eu vou compartilhar aqui. É um texto. Eu vou ter que abrir isso daqui, e através desse aqui eu abro outro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa faixa, uma faixa preta que aparece aqui que me atrapalha. Tem que subir, ela não quer subir, peraí. É aqui. É o texto do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Ele vai falar sobre várias coisas. Entendeu? Tudo que deve acontecer numa casa espírita. Ele vai falar sobre várias coisas e vai falar sobre o que a gente está falando. Ele vai falar como deve ser o trabalho dentro da casa espírita. Porque depois, aqui embaixo, o doutor Bezerra vai explicar uma série de coisas. Ele vai tocar nesse assunto também. Então, aqui o Marcos Peralva, nesse livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 12, ele vai abordar a casa, tudo que acontece na casa espírita, vai passar pelo equilíbrio, pela educação, pela disciplina, mostrando a importância do que acontece na casa espírita. Então, Marcos Peralva diz assim: esse livro do Marcos Peralva, Estudando a Mediunidade, é um estudo profundo do livro dos domínios da mediunidade de André Luiz. Quem estudou o livro dos domínios da mediunidade pode estudar esse livro do Marcos Peralva, que ele faz o estudo de capítulo por capítulo do livro dos domínios da mediunidade. E Martins Peralva foi um profundo estudioso da doutrina, tá? Então ele diz aqui: transcrevemos literalmente as palavras iniciais do capítulo Assimilação de Correntes Mentais, da página 41 de Nos Domínios da Mediunidade. Essa página 41 é daquelas edições antigas. Faltavam apenas 2 minutos. O Martim Peralta está contando o que estava acontecendo lá no plano espiritual, que foi narrado pelo André Luiz. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Eis aí uma observação de capital importância para os que dirigem e compõem, na qualidade de médios ou colaboradores, núcleos de trabalhos práticos do Espiritismo. Pontualidade. Hora certa para início das tarefas. Por quê? Porque tudo isso afeta do tratamento. Hora certa para início das tarefas. Gente, essa hora certa não quer dizer não posso atrasar 1 minuto, nem posso passar de 1 minuto, tá? Porque a própria espiritualidade do livro dos Espíritos diz que eles não dão muita atenção a essa questão da pontualidade, nessa coisa britânica, entendeu? E já falei aqui, atrasou 5 minutos, começou 5 minutos, não tem esse problema, porque é aquela coisa, do bom senso, 20 minutos. Entendeu? Vamos atentar para isso. Então, ele diz aqui: hora certa para iniciar as tarefas, sem esquecimento da preparação que nos compete enquanto aguardamos o momento dos santos labores do mediunismo com Jesus. Por quê? Ele diz: hora certa. Então, você deve sempre procurar chegar um pouco antes para que você se prepare. Porque às vezes a pessoa vem correndo do trabalho, vem no ônibus cheio, né? Então, você tem que chegar um pouco antes para você o quê? Se preparar para o início do trabalho. Notemos que somente 2 minutos antes do início do trabalho, o dirigente espiritual deu entrada no recinto. Mas aqueles que preparam o ambiente, eles chegam 1 hora antes, 2 horas. Estou dizendo do plano espiritual. 2 horas antes. Agora, aquele que vai fazer o estudo, ele chegou 2 minutos antes. Imaginemos agora que aquele elevado instrutor se defrontasse, como às vezes acontece, com um agrupamento heterogêneo de encarnados, barulhentos e irresponsáveis, cada um a comentar a seu modo e a ressaltar, muita vez, maliciosamente, os acontecimentos do dia, de nenhum interesse para os trabalhos da noite. Imaginemos a posição
do devotado benfeitor que, após concluir noutros setores, porque ele vem, mas ele vem para a nossa casa vindo de outro trabalho que ele fez, em cargos respeitáveis, comparece nobre e digno para os serviços preparados, encontra companheiros negligentes e descuidados, ruidosos e inconvenientes, a comentarem assuntos de natureza exclusivamente material. Uns médios chegando agora, outros mais tarde, o dirigente descontrolado a censurar uns e outros, contribuindo mais ainda para a desarmonia psíquica do ambiente. Será que entidades tão venerandas, com tamanhos afazeres a realizar, investidas de tão santas responsabilidades e compreensão dos deveres, continuarão numa verdadeira pregação do deserto? Assistindo núcleos, quer dizer, auxiliando núcleos que funcionam na base da negligência e da irresponsabilidade? Ele está falando de casas espíritas, tá? Temos nossas dívidas a esse respeito. É-nos impossível crer que espíritos realmente superiores compartilhem da indisciplina que é própria a nós outros, cooperadores encarnados, de modo geral. Há grupos que têm o início dos seus trabalhos marcado para as 20 horas. Porém, por este ou aquele motivo, tais serviços só vão começar lá para as 20 e 30 horas. E, às vezes, até mais tarde. Tá? Então, ele não está falando de 5 minutos nem de 10 minutos, tá, gente? Será que os bons espíritos, cujos instantes da espiritualidade são contados e aplicados na execução de programas enobrecedores, não somente a benefício dos outros, mas de si mesmo, uma vez que estão sujeitos igualmente a programas de aprendizado, recebendo instruções em setores especializados, será que espíritos desse quilate suportarão indefinidamente a ausência de responsabilidade que ainda se verifica em muitos núcleos, onde a compreensão mais elevada do serviço de intercâmbio construtivo entre os dois planos ainda não se fez de todo? Que eles suportem algum tempo, acreditamos, mas indefinidamente não podemos crer. O fato de o irmão Clementino, é o que chegou ali à Casa Espírita, no livro do Domínio da Mediunidade, ter chegado às 20 horas menos 2 minutos, mostra-nos claramente como o problema da pontualidade é levado a sério no espaço, o que, aliás, é muito lógico e racional, uma vez que entre os encarnados responsáveis existe o gosto e o cultivo da pontualidade. Aqui eu tinha colocado uma coisa, mas não apareceu bem. Eu vou dar uma olhadinha para ver se tem mais alguma coisa para escrever aqui embaixo. Não, encerrou ali. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu vou ter que fazer umas mudanças aqui. Então, olha só o que ele está trazendo para a gente aí. Ele falou, deu um geral, como a casa espírita deve se comportar. Quer dizer, a casa espírita não são 4 paredes e o telhado, né, gente? É as pessoas, os trabalhadores, os médios e os colaboradores. Postura, pontualidade, assiduidade. Não quer dizer que você tem que entrar muito e ser calado, não. Você pode conversar, mas cuidado com o teor da conversa que você está trazendo. Ah, eu vi 10 mortos ali. E houve um assalto. Entendeu? Cuidado com o teor da conversa que você está trazendo. Isso pode o quê? Contaminar a ambiência. E esses irmãos que chegam bem antes do plano espiritual, eles fazem uma limpeza com ozônio na casa para eliminar todos os miasmas, para que quando a gente chegue aqui, se beneficie da atmosfera salutar. Aí a gente vem e joga sujeira. Olha só. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Tomar cuidado. Porque com o tempo de tanto eles falarem, eles acabam desistindo. Nossa, afinal, eles têm uma agenda cheia. Ele fala aí nesse texto instantes. Não falou minutos, não falou horas, não. Porque os espíritos superiores têm instantes, todos ocupados para Ocupados. Porque eles não querem assim, estou cansado, vou tirar um cochilo. Não, sai de um trabalho, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Porque a necessidade é tanta
Que eles não podem se dar o luxo de vou tirar um tempo para descansar. Não. É o tempo todo, é uma necessidade muito grande de levar o quê? A educação. Né? Tudo fecha na palavra educação. Vamos voltar aqui no Dramas da Obsessão. Eu estou agora do segundo parágrafo, tá? Do capítulo 3. Um centro espírita, continua o doutor Bezerra de Menezes, onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, que a gente sabe que no centro espírita há uma população de encarnados e desencarnados, irradiem um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, vamos dizer que a população desse centro espírita seja de gente respeitosa, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde em vez do gargalhar divertido, esse gargalhar divertido são aqueles deboches maldosos, entendeu? Esse gargalhar não quer dizer que você não possa dar uma risada, mas ele está falando aqui desses deboches que as pessoas fazem de uma outra pessoa, de uma outra situação, esse tipo de coisa, tá? Se pratique a prece. Onde, em vez de tudo isso aí, se pratica a prece. A pessoa chegou a casa, dá uma relaxada, faz uma prece, pede ajuda da espiritualidade, né? Tem uma conversa tranquila, equilibrada. Agora, se é uma área, se é um trabalho mediúnico, aí é depois diferente. Você tem que se procurar se manter em prece, tranquilo. Agora, se é antes de uma palestra, de uma outra atividade, você pode conversar, dar uma boa noite, abraçar o amigo, né? Aquela coisa que não prejudique. E ele diz aqui: se pratica a prece em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda, onde em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou seus guias espirituais. Em vez de ficar, como não tinha celular naquela época, ele diz aqui, e ainda, onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, devo colocar o celular nessa história, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais. Então, ao invés de chegar assim, sentar lá no cantinho, pegar o celular e ficar vendo o que tem lá no Facebook, o que tem lá nas redes sociais, o que tem no X, fecha o celular e procure, né, entrar em contato com a espiritualidade amiga. Um centro, assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço. Quer dizer, essa casa espírita vai ficar vinculado a instituições do plano espiritual, realizando-se, então, em seus recintos dessa casa espírita, sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos de amor da fraternidade. Então, tem muita casa espírita aí que não tem esse amparo, esse registro, tá? Abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no espaço, considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Então, o doutor Bezerra aqui é duro na queda. Essas outras casas que não procuram manter uma disciplina, uma organização, um trabalho sério, na espiritualidade é considerado apenas meros clubes. Eu trouxe aqui um livro que vocês não sei se vocês conhecem, para ler um pedacinho, do Valdo Vieira, Ceareiros de Volta.
Valdo Vieira, quem não sabe, foi um médium que durante muitos anos trabalhou ao lado de Chico Xavier e psicografou muita obra boa, tá? Então, Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, e esse aqui é por espíritos diversos. E aqui ele traz um texto, um trecho de um texto, né? Chamado Meio Companheiro. Meio companheiro, né? Não é o companheiro inteiro, não. Meio companheiro. O espírito é Anésio Siqueira. Anésio Siqueira. E o espírito Anésio Siqueira diz assim: eu peguei um trecho só. O templo espírita é uma casa do Cristo. E o seu frequentador não pode viver aí no enlevo da fé improdutiva. Qual se delirasse sob efeito de entorpecentes sagrados, numa vida terrestre, construímos a estrada por onde passamos. Então, ele diz aqui: o templo espírita é uma casa do Cristo e o seu frequentador não pode viver aí, dentro do templo, no enlevo da fé improdutiva, qual se delirasse sob o efeito de entorpecentes sagrados. Numa vida terrestre, construímos a estrada por onde passaremos na vida próxima. Então, hoje você está preparando, né? O dia de amanhã. O conforto que hoje estejamos fornecendo a outrem será o conforto que amanhã nos advirá. O consolo que facultemos aqui aos que padecem, acolá será transformado em apoio providencial a nós mesmos. Sempre existem construções para quem as deseja. Qualquer existência humana pode carecer de tudo, menos do ensejo de auxiliar. Marginando-nos o caminho, há doentes reclamando remédio, famintos a saciar, desnudos a vestir, analfabetos do espírito, suspirando por luz. Discriminemos tarefas e abordemos os tarefeiros potenciais para que se ajustem aos encargos que lhes sejam cabíveis. Espiritismo é convite ao estudo e intimação à utilidade. Adorei essa expressão. Espiritismo é convite ao estudo e intimação. Intimação não é convite, né? E intimação à utilidade. Companheiro sem serviço é meio companheiro. Muito interessante. Eu cortei, só tirei um pedacinho, mas o texto é ótimo. E no livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelos dois espíritos, né? Ou melhor, são dois médiuns. Estude Viva é de dois médiuns, Chico e Valdo Vieira. E os espíritos, Emanuel e André Luiz. Então, Chico psicografava as mensagens de Emmanuel e Valdo Vieira psicografava as mensagens de André Luiz. Tem alguns livros da coleção André Luiz que são psicografia do Valdo Vieira, tá, gente? Então, o Emmanuel psicografava os textos de o Chico, os textos de Emmanuel, e o Valdo, os textos do André Luiz. Era um grande médium. E nesse capítulo, chamado O Espírito na Equipe, o Valdo Vieira diz assim: o espírito na equipe. Tá? A gente vai ler só um trecho. E esse texto é de André Luiz, tá? André Luiz diz assim, pela psicografia de Valdo Vieira: numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição. É só um instantinho aqui que eu só quero confirmar, porque como ele aqui não dá o nome do autor espiritual, para a gente saber quem é do André Luiz ou do Valdo Vieira. Ah, peraí. Bem, não é tão importante assim. Peraí. Não é tão importante assim. O que a gente sabe é que alguns textos são do Emmanuel, outros são do André Luiz. Então, esse aqui, eu não sei se é do André Luiz ou do Emmanuel, porque tem uma numeração que eles têm, mas eu não fui lá. Vamos lá ver aqui a mensagem. Essa mensagem pode ser de Emmanuel ou de André Luiz, tá? O espírita na equipe.
Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Quer dizer, basta eu dar minha contribuição e está tudo bem, né? Basta integrar uma equipe de ação espírita. Então, ele diz que alguns estão convencidos que basta você fazer parte de uma equipe, presenciar alguns atos rotineiros da instituição e dar uma contribuição financeira, né, para aquela casa, e está tudo bem, tá? Tá tudo bem. Então, basta fazer isso. Mas não é assim. O espírita, do conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente, com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Então, você não é apenas aquele que chega ali, eu faço um trabalhinho aqui, eu faço um trabalhinho ali, né? Participo de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, dou a minha contribuição mensal e tchau. Diz que não é bem assim, tá? Você é uma engrenagem inteligente daquela máquina, tá? Um templo espírita não é simples construção de natureza material, não é só quatro paredes e um telhado. É um posto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser, lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhe as reuniões. É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir de maneira espontânea com os dirigentes na extinção de censuras e rixas no nascedouro, a fim de que não se convertam em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente. O espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso, quer dizer, ajuda dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, por nossa ajuda, no amparo a outros e a nossa cooperação com eles. Será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Então, aqui, né, esse nosso irmão, ele traz para a gente, né, uma aula. Né? Eu não sei se é o André Luiz ou se é. Em cada capítulo tem duas mensagens. A primeira é de Emmanuel e a segunda é de André Luiz. Então, essa primeira mensagem é de Emmanuel. Essa primeira mensagem foi Emmanuel. A segunda mensagem é do André Luiz. Então, está aqui. Depois tem outra mensagem. Depois, né? Aí a segunda mensagem é do André Luiz. A mensagem do André Luiz é depois. Nós só vamos ler a mensagem de Emmanuel, que é o espírito da equipe. Então, essa mensagem é de Emmanuel. Então, gente, olha só a chamada de atenção que esses companheiros, aqui, Valdo Vieira, né, Emmanuel, André Luiz, doutor Bezerra, está nos trazendo sobre a questão da nossa participação dentro da Casa Espírita, como trabalhador, como médium, como colaborador, e no sentido também da nossa conduta e da nossa colaboração espiritual com a nossa energia
para tratamento daqueles que ali chegam. E muitas vezes quem chega para tratamento ali somos nós, não é? Então, depois, semana que vem, doutor Bezerra vai continuar chamando a nossa atenção para essa questão de como o médium deve participar do trabalho da Casa Espírita. Então, hoje aqui eu trouxe Joana de Ângeles, alguns falando da importância do trabalho dentro da Casa Espírita, como nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa participação. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque a gente, às vezes, chega na casa espírita, como a gente chegasse na casa do amigo, como se a gente chegasse num clube, entendeu? E a gente tem que perceber que a casa espírita, ela nos proporciona uma série de vantagens, uma série de oportunidades. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Compreender que essa casa espírita é um hospital, é uma oficina de trabalho, é uma escola e é um templo religioso. Então, ela tem essas 4 qualidades: templo religioso, escola, oficina de trabalho, né? E o hospital, onde nós chegamos para o nosso tratamento. Então, como é que nós estamos nos relacionando com esse templo espírita? Como tem sido o nosso comportamento? Então, essas lições que eu trouxe, e o doutor Bezerra, o que ele falou, a Joana de Anjos falou, é muito importante. E ele vai continuar a falar disso na semana que vem. Então, gente, semana que vem, semana que vem, como eu falei, é dia 4. 4 de maio, nós vamos começar no 3º parágrafo. Ora, convinha a programação por mim estabelecida. Quem está falando aqui é o doutor Bezerra. Então, 4/5, doutor Bezerra falando. No 3º parágrafo, tá? 3º parágrafo aqui, do capítulo 3. Ora, convinha. Então, é um processo educativo, literalmente falando, né, que o doutor Bezerra está trazendo aqui para a gente, mostrando para a gente, né? Aí cabe a reflexão para cada um, né? Não quer dizer, como volto a falar, que a gente tem aquele está entrando no monastério, somos como aquelas freiras que não podem abrir a boca, né? Não tem aquele negócio do silêncio? Não é assim. Mas a gente precisa ver como tem sido o nosso comportamento dentro da casa espírita. Então a gente vai encerrar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Cris. Cris, faz a nossa prece de encerramento, mas antes quero lembrar a todos a nossa palestra pública, tema importantíssimo, que a nossa Ana Paula Oliveira vai falar com a gente às 18h30, Fantasias Mediúnicas. Muito bom para os médios, né? Médios, dirigentes de casa espírita, dirigentes de mesa mediúnica, doutrinadores. Esse tema é muito importante. Cris, por favor, e o médium em si? Faz a nossa prece de encerramento, minha Tá, amiga. obrigada. Agradecemos a espiritualidade amiga por trazer para a gente sempre esses estudos que acrescentam em nossa conduta espírita e que possamos ter paz, amor, sempre para podermos estar abertos e na aprendizagem. Agradecemos aos nossos mentores, ao mentor desta casa espírita e de todas as outras casas, que assim seja. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente está de volta. Denise, se chegar a Ana Paula, deixa a Ana Paula chegar e você faz a salinha para ela, tá? Um beijo no coração de todos. Passando aqui para Denise.